Bom dia, com muita alegria, todas as famílias. Bom dia, Angola, bom dia muito. Sejam todos bem-vindos ao nosso consultório. O nosso compromisso de informar para a prevenção da sua saúde é diário, por isso, fique conosco. Há um adágio que diz: quem casa, quer casa e carro. A regra dos 3 Cs. É verdade, doutor? Não sempre. Não sempre? Não. Mas eu conheço esse adágio faz tempo. É algo comum, né? Naquilo que é o âmbito material. Ah, ok. Certo. É mais comum ouvirmos, de facto, falar sobre infertilidade quando o casal nunca teve filhos. E o problema pode ocorrer também, em alguns casos, depois deles já terem o primeiro filho ou até levar, não é, pelo menos, uma gravidez de forma completa ou não. Mas, no caso, quando se torna já a segunda, nós aí vamos estar em caso, ou estaremos presentes de fertilidade secundária. Infertilidade, assim está correto. Infertilidade primária e secundária é o que nós vamos abordar hoje, não é, doutor? Com certeza. Eu conheço o doutor por Ernesto Alexandre, mas hoje ele esteve aqui a me dar uns nomes, a dizer o seu nome. Como é que é, doutor? Mwenze Mwinga. Mwenze Mwinga. Com certeza. O que é que significa? Protegido no arco-íris. Sim, senhor. Bons ventos sopram. Com certeza. Estou protegido. São nomes dos meus ancestrais. E me sinto lisonjeado de ser chamado por Mwenze Mwinga. Mwenze Mwinga. Eu vou procurar não esquecer, mas Okay. Ernesto Alexandre já está aqui há muitos anos. Com certeza, sem problemas. Ok, muito bem, doutor. Okay. No entanto, nós hoje vamos aqui abordar algo que inquieta muitas pessoas. Como é que tem sido, como é que está a nossa sociedade em termos de fertilidade e infertilidade? Ok. A princípio é de dizer que infertilidade é um estado que a pessoa vive temporariamente na sua vida, mas não é um estado definitivo. É uma fase temporária que a pessoa vive e que pode ser solucionado. Já a esterilidade é que é um nível biológico muito antes da pessoa ter experiência de nascer. No entanto, a nossa sociedade se depara com muito estado clínico de infertilidade, tanto primária e secundária, e infelizmente é uma realidade em Angola. Então, quer dizer, nós estamos diante de uma infertilidade primária quando? Ok, estamos perante uma infertilidade primária quando uma pessoa nasce, biologicamente, neste caso, e tem os órgãos a funcionar biologicamente bem, tem um período, tem o ciclo menstrual normal, mas mesmo assim não consegue ter filhos. Isso no caso da mulher. Da mulher, e nesse o homem? caso. Do homem, idem. É quando ele tem também a estrutura biológica do sistema reprodutivo masculino em bom estado, tem um testículo, não tem uma dificuldade nenhuma, mas tem incapacidade de produzir a quantidade satisfatória do espermatozoide vivo que deve permitir uma fecundação. Aí estamos perante uma infertilidade primária. Quer dizer, são pessoas que nunca tiveram a oportunidade de gerar. Com certeza. E quando é que e como é que se procede, não é? Quando é que começa o tratamento? Sim, mas antes de termos uma avaliação clínica, temos Exato. que fazer uma consulta de infertilidade, onde vai-se fazer uma pesquisa do útero, por exemplo, nas mulheres, dos ovários, das trompas, e nos homens um estudo dos testículos, tanto do testículo direito, esquerdo, da próstata, caso for necessário, mas a princípio é o estudo do espermograma. A partir dali vamos ter uma noção clínica, como é que o homem está, e da mulher, como é que os ovários também estão a funcionar. Somente a partir dali vamos partir para um procedimento secundário, que é um tratamento. Muito bem, doutor. E como é que nós, não é? Normalmente as pessoas não têm o hábito de fazer os exames pré-nupciais. A partir de que momento é que o casal consegue identificar que estão diante de uma infertilidade? Certo. Levantou um ponto muito importante. Antes do matrimônio, seria muito recomendável as pessoas fazerem exames primários de pesquisa clínica para ver o grupo sanguíneo, para ver a compatibilidade, porque existem grupos que não se conectam
E, então as pessoas têm que ter essas noções. Mas infelizmente por as pessoas não terem esta cultura Exato. de fazer consultas antes do casamento, então encontram-se já logo no lar com esses problemas, né? Onde algum acusa o outro. E depois passa 1, 2, 3 anos e vem a pressão social, a pressão dentro de casa, a pressão das famílias. É muito chato, é muito chato. Nós nos deparamos com muitos problemas, que não imagina. E outros problemas também, até não chegamos na infertilidade secundária que vamos levantar outros pontos. Sim. Mas é dizer, a partir já da infertilidade primária é mesmo muito chato. E depois o que acontece? Há pessoas que vêm de uma cultura que o sexo após o casamento, por exemplo, né? Que nós temos acompanhado. Sim, e é o recomendável? Sim, é o recomendável para o bem-estar da nossa sociedade. Com certeza, doutor. Mas também temos encontrado uma classe com muitos problemas, infelizmente, por não terem experiência sexual antes, porque há pessoas que têm idade para ter sexo, mas não fazem, né? E quem deve passar essa experiência? São os pais, os padrinhos e muito mais, porque a pessoa tem que ter experiência pessoal também na vida, independentemente das ideologias religiosas. Muitos por questões de conservação também acabam por criar uma imaturidade dos órgãos. Exato. Há mulheres que vão no relacionamento com os órgãos imaturos, onde o útero não atingiu a maturidade propícia para ter filho. Por quê? Porque nunca foi estimulada para uma sexualidade, nunca foi estimulada para ter um filho, não sabe o que é uma gestação. No entanto, ali conseguimos perceber que esta classe de pessoas que mais se conservam também, infelizmente, acabam por apresentar muito histórico de infertilidade primária. E quando é que estamos diante da infertilidade secundária? Ok. A infertilidade secundária é quando a pessoa tem histórico de aborto, tem histórico de um filho, tem histórico de 2 filhos, tem histórico de 5 filhos, tem histórico de filhos. No caso, é um casal que já tenha dado à luz, que já tenha procriado. Mas pode-se dar o caso de ter o primeiro filho e não conseguir também gerar o segundo durante um bom espaço de tempo. Com certeza. Mas aí tem causas, às vezes, que são os planeamentos, por exemplo. O consumo, por exemplo, da Depo, que é muito famosa, tem sido uma das maiores causas de infertilidade. Ainda foi ontem, consultei uma jovem que está há 3 anos sem período por causa da Depo. Fazendo uma avaliação, esse caso clínico, independentemente que ela não desejava ter filhos já, mas há mulheres que fazem uso da Depo e têm um período normalmente. Sim, aí é que levanta a curiosidade. Como é que ela chegou a esse estágio de ficar 3 anos sem ter o corrimento normal? E o mais incrível é que as pessoas não têm cultura de à procura de um ginecologista. Ela diz que também está 3 anos sem ter contacto com um especialista para fazer a avaliação por que não está a ter o período. Então, os ovários dela já estão danificados, através das pesquisas que fizemos. No entanto, o planeamento é provocar uma infertilidade temporária, mas pode-se prolongar esta infertilidade. É ali onde nós encontramos casais que têm filho, fez o planeamento, depois do planeamento terminar, mesmo assim passa 2, 3, 4, 5 anos sem ter filhos. Sem ter filhos. Porque ainda há consequências do efeito da progesterona excessiva ou do estrogênio excessivo que foi gerindo, que cria esses problemas todos. E outro problema também, que causa a infertilidade secundária, estamos a falar dos modos de tratar as doenças inflamatórias. Existem no campo dos órgãos reprodutivos. Sim, estou a tocar muito nas mulheres, mas os homens também, a questão da varicocele é uma das grandes causas da infertilidade secundária nos homens. E a questão do estilo de vida, existem infertilidades provocadas pelo estilo de vida. Sério? Sério, o estilo de vida, porque nós somos o que comemos. Sim. Eu espero talvez num dia que me convidarem mais falar sobre economia nutritiva, eu posso falar das doenças provocadas pelo estilo de vida. Exato. No entanto, há pessoas que têm cisto nos ovários, são recomendados tratar com hormônios, tipo usam hormônio
acabei por me esquecer. Mas é melhor não frisar também, porque depois as pessoas vão procurar e começar a fazer o uso. Não, até vão suspender, porque na realidade tem que suspender, tem que suspender, porque 80% das pessoas que usam microgenol, o microgenol, futuramente, quem sabe, vou criar um tema a respeito disso. É muito profundo. As pessoas usam para desinflamar uma coisa, mas ela em si já é um produto, uma pílula anticoncepcional. Ok. Já está escrito como uma anticoncepcional. Quer dizer, a pessoa vai bebendo para desinflamar uma coisa, mas vai provocar infertilidade. Sem sabermos. Sem sabermos. Muito bem, doutor. Quer tratar isto, mas está a provocar mais infertilidade. Quer tratar a inflamação pélvica, está a provocar novamente. Então, acho que desta feita, se calhar é melhor começarmos a adotar, a mais recorrermos, ou seja, é melhor começarmos a adotar o auxílio da medicina natural. Certo, nós temos que recomendar, porque a medicina natural é a medicina ancestral, é a medicina que sempre nos cuidou. E então, o planeamento tradicional, o planeamento caseiro, sempre deu certo para casais que têm objetivos e foco. Vai falar do planeamento caseiro já daqui a pouco, doutor, porque de facto é algo que se calhar suscita muitas dúvidas lá em casa. Com certeza. Não é? Sim, sim. Ok. E eu convido assim neste momento para conectar-se, de formas a que você e nós nos sintamos ligados. Visite as nossas redes sociais e volte conosco. Até já, não saia daí. Estamos de volta e a nossa conversa hoje está muito profunda em torno da infertilidade primária e secundária. Nós estamos aqui para conversar em torno disso e antes de irmos ao intervalo nós falávamos, doutor, aliás, o doutor havia de falar sobre um dos métodos concessionais que é praticamente um natural. Qual é? Certo. As pessoas têm que ter uma noção que cada ciclo humano foi organizado para uma fase da vida. No entanto, nós homens, claro, né, nós não temos um período que estamos de repouso de produzir os espermatozoides, né? Quer dizer, o homem produz desde que nasce até ao estado mórbido. Certo. Pesquisas demonstram que existem idades que há homens que vão declinando, infelizmente, mas há homens que chegam até 80, 90 anos com uma capacidade de espermatozoide estável. 80% dos homens chegam até neste nível através do estilo de vida antigo. Mas é de dizer que o ciclo menstrual da mulher, se nós respeitarmos, é a melhor metodologia de evitar, né, ter vários filhos como um mecanismo anticoncepcional tradicional. Por exemplo, existem mulheres que quando têm o período e não quer que corra o fluxo menstrual, quer ter um ato sexual numa boa, é só ferver a cebola roxa, ferve a cebola roxa, toma um chá de cebola, o período estanca. Por quanto tempo? Pode estancar 2 dias, 3 dias, depois retomar. Mas isso não influencia no desenvolvimento do sistema reprodutor da mulher, reprodutivo da mulher? Não influencia, porque a mulher depende de minerais e a cebola é rica em minerais. No entanto, o ácido fólico, que é muito recomendado ginecologicamente às mulheres, nós encontramos nos legumes, cereais, nozes. Por exemplo, a cebola tem zinco. A cebola tem o ferro. No entanto, esses minerais vão criando uma interferência hormonal para reduzir o fluxo menstrual e a pessoa pode ter o ato sexual numa boa. Por exemplo, alguém que está para casar, está com fluxo menstrual. Mas também, no momento do casamento, a pessoa está estressada. Às vezes o fluxo desce por causa do estresse. Sim, mas já aconteceu com muitas mulheres, doutor. Com certeza. Estraga tudo, né? Sim, mas se as pessoas adotarem esse método, podem evitar. Pode evitar, certo. Muito bem. Então mas temos aqui mais uma técnica. Mas nós também, como homens, temos que respeitar o ciclo da mulher, né? Os 4 dias de período, os 7 dias sem período, que pode ter o ato sexual normalmente, e já os outros 7 dias são proibidos para quem não quer ter que é o período fértil. Que é o período fértil. Há mulheres que também são alérgicas em preservativo. Sim.
evita, né? Só que o ato sexual por coto não é muito recomendável, né? Expor o espermatozoide por fora, né? Não é recomendável por questões religiosas. Sim, porque quem casa é porque está legal diante de Deus. Certo, mas isso é uma questão racional. Se o relacionamento for na perspectiva que não, os dois estão em consenso na mesma ideologia, eu creio que podem fazer este ato numa boa. Muito bem, doutor, mas vamos aqui levantar um ponto. Normalmente o homem acusa sempre a mulher de não estar a fazer filho, e principalmente as famílias vêm por cima, fulana está aqui há muito tempo. Por quê? Ok, O filho não vem. A mulher é um ser muito sensível, primeiro. E a mulher é uma porta aberta. O homem quer dizer, o homem é a pessoa que introduz o elemento que a mulher vai converter em um embrião. No entanto, a chance de haver acusações na mulher é maior por ser a receptora. O emissor muitas vezes não sente-se muito acusado, porque, sendo sincero, o homem é difícil ter infertilidade. Mas é o homem que consome álcool, que dorme fora de casa, que não pratica esporte, que come os pinchos na rua, que tem o esperma com uma qualidade, como se diz na gíria, está aguado e ninguém pode acusar. Com certeza. Infelizmente, nós temos essa cultura e os homens têm que mudar esta ideologia, porque o estilo de vida realmente influencia. O consumo de álcool, conforme já mencionou muito bem, vai destruir a capacidade de produção de hormônios que vão liberar com que o organismo funcione bem. Por exemplo, esquecemos do cigarro. Com certeza, o cigarro também. E, por exemplo, há homens que têm problema de produzir a testosterona através do estilo de vida. E há homens que não podem ser injetados. A testosterona na sua vida nunca podem ser injetados testosterona, senão vamos destruir tudo. É por isso que é recomendado o exame de espermocultura, para além do espermograma. É o exame mais profundo de avaliação de que tipo de medicamentos farmacêuticos pode ser recomendado para o homem, porque existem fármacos que o homem nunca pode beber. Muito bem, doutor. Nós vamos agora entrar para o quadro Doutor Responde, porque nós precisamos responder as perguntas que vocês fazem. No entanto, olhos na tela. Doutor, gostaria de saber se a infertilidade, homens e mulheres, tem cura? A infertilidade tem cura. A infertilidade não é esterilidade. A infertilidade é um estado que a pessoa vive e que pode ser ultrapassado. As causas da infertilidade podem ser um mioma na mulher, um cisto na mulher, uma endometriose, uma inflamação pélvica ou uma trompa obstruída, mas tudo isto pode ser tratado. A medicina natural já provou que isto tem solução. Porque nós tratamos mioma sem cirurgia, cistos, endometriose, trompas obstruídas e muito mais. Já nos homens, para me terminar, varicocele também trata-se naturalmente. Essa doença tem um nome bem elegante, varicocele. Que é a inflamação das veias varicosas dos testículos. E também o epididimite, que é a inflamação do epididimo que armazena o espermatozoide. Isso também é ultrapassado. Por exemplo, nós usamos a lavagem peniana testicular prostática, que é um mecanismo de limpeza do canal do pênis, vai até o testículo, chega até a próstata. Não é invasivo? Não é invasivo. Aquilo é extraordinário. Eu já fiz. Muito bem. Extraordinário. Aquilo estimula mais ereção. Extraordinário. Ele já fez. É uma coisa muito boa, muito sério. Muito sutil. Vamos a outra pergunta, doutor. Doutor, quais são os sintomas de infertilidade? Quais os sintomas? Ok, a infertilidade, um dos sintomas na mulher é dor recorrente de baixo ventre ao longo do período. Uma mulher não pode sentir muita dor ao longo do período, embora que pode sentir uma dor ligeira, como uma informação que o período está a descer. Mas recorrente, ali já vai levar numa destruição hormonal e também o estresse. Pois, mas nós somos estressados. A nossa sociedade em si nos acomete ao estresse, doutora. Mas vamos desenvolver isso daqui a pouco, porque ainda temos as perguntas. Homem, aqui tem que falar do homem também. Do homem. O homem, um dos sintomas é a incapacidade sexual. O homem que não tem uma ereção boa não está disponível para liberar espermatozoide. Então a ereção é um dos primeiros elementos para a fertilidade no homem. Se o homem não for ereto, não tem como fazer filho.
esse processo de ereção começa na mente. Sim, começa na mente, mas existem pessoas que têm problemas biológicos erétil desde o primeiro ato sexual. É por isso que o primeiro ato sexual do homem determina as próximas sexualidades. Muito bem, quer dizer, determina a vida dele. A vida toda, porque a prosperidade do homem está no sexo. Se o homem Muito não faz bem, sexo, doutor. baixa até o rendimento de trabalho. Está bem, doutor. VT. Doutor, eu gostaria de saber o que é infertilidade primária e secundária. Doutor, quais são os tipos de infertilidades que existem? Pronto, são praticamente as mesmas perguntas, vamos responder de uma vez. Infertilidade primária é quando uma Os pessoa... tipos, começa pelos tipos e responde a quais e dê as definições de cada. Certo, existem dois tipos de infertilidade, a primária e secundária. Sim. A primária pode ser provocada por uma doença que impossibilita os ovários da mulher produzir os óvulos, e a secundária também pode ser a mesma doença, só que de maneira mais profunda é que a primária, a pessoa não tem histórico de nascer, a secundária tem histórico de ter filho. Ou um aborto. Com certeza. E no homem, quase a mesma situação. A primária no homem é quando o homem tem históricos de filhos na adolescência, por exemplo. A primária? A primária, há homens que tiveram filhos na adolescência, né? Muitos, 2 filhos. Aí, Não seria a secundária? Ah, sim, secundária. Porque a primária é para quem nunca gerou. Nunca gerou, certo. A secundária, sim, já testou, conseguiu ver o motor está a funcionar, mas depois de algum tempo avariou. Avariou, certo. Então também acontece nos homens, né? Homens sim. não podem sentar também muito. Oh, O sentar esse detalhe muito, eu não sabia. Certo, o sentar muito e sentar mal pode prejudicar os testículos. Como é que o homem deve sentar, doutor? Não podemos fechar também tanto, depende muito da cadeira em que nós estivermos. No momento que estejamos mais confortável, porque há homens, né, podemos pôr assim as pernas, mas há momentos que o testículo vão estar numa dimensão não muito estável, calças apertadas, boxers apertadas. Dizer, o homem tem que estar à vontade. Sim, sentar mesmo numa boa, né, uma liberdade boa de sentar, a melhor coisa. Estão a ouvir, né? Conduzir constantemente também as hemorroidas e muito mais, aquilo vão criar aquecimentos anais, vão liberar energias negativas nessa região toda, os testículos vão aquecendo, vão criar orquites, vão criar outros problemas inflamatórios e aí começam os problemas. Doutora, muito obrigada por este momento. Agradeço a si por ter participado do Doutor Responde. Temos aqui as nossas perguntas todas respondidas e pode continuar nas nossas redes sociais. Voltando aqui à pergunta, não é conversa, doutor, tocou num ponto que não pude deixar de prestar atenção. Quer dizer que energias, não é? Nós somos matéria, somos energias, mas acho que aqui há alguma coisa ligada também à nossa ancestralidade. Muito. É por isso que eu vim assim, representando Angola, né? Por causa daquilo que é a macaca e está muito... Exatamente. Mas está muito bonito, doutor. Muito obrigado. Eu trouxe um símbolo aqui muito africano. Sim. Vão falar que não, doutor, é aquilo. Um símbolo africano que significa Ankh. Isso é o útero, é uma representação uterina da mulher. Isso é um material produzido no Egito que representava a matriz africana da fertilidade. E, no entanto, para tirar já aquela ideologia que nós temos em Angola de quimbanda e coisas mulonge, eu sou um quimbandeiro, por exemplo. Na tradição africana, eu sou um quimbanda. Quimbanda é aquele que trata. Sim. Na nossa linguagem. Não existe naturopata na nossa língua. Naturopatia é português. Sim. Nas nossas linguagens é mesmo quimbanda. Agora, o feiticeiro é mulonge. É aquela pessoa que usa energias negativas para fazer o mal. Então, de maneira mais profunda, eu sou mesmo um quimbanda, porque eu uso a naturopatia para salvar vidas. Já aquele que usa a natureza para fazer o mal é mesmo mulonge. Então, nunca pode se confundir mais um quimbanda com um mulonge, que infelizmente nós temos diabolizado. Então, a naturopatia é tão ancestral que há históricos das nossas pesquisas da naturopatia angolana, por exemplo, que, por exemplo, há óvulos, nós fazemos óvulos naturais que tratam a infertilidade. Sim. Muitos pensam que esses óvulos que vendem-se agora é uma matéria só atual. Não, na ginecologia natural já existia o vestir, chama-se vestir a mulher. Exato. É amassar folhas específicas e introduzir no orifício vaginal da mulher, que são plantas que têm propriedades anti-inflamatórias, antibacterianas,
e propriedades que dão vidas no ovário e muito mais. No entanto, há uma grande relação, sim, a nossa ancestralidade com a nascença. E também, quando fala de ancestralidade, estamos a falar de espiritualidade. Muito bem, doutor. Mas há uma pergunta que não se quer calar. O curandeiro não pode se tornar... Não existe curandeiro. Na nossa linguagem, curandeiro é o quimbanda. Ok, o quimbanda não pode se tornar mulonge? Pode se tornar mulonge. O mulonge também pode apresentar como um quimbanda. Podem inverter os papéis. Podem inverter os papéis, infelizmente é isso. E as pessoas confundem. Então, nós nos tornamos mais confortáveis usar a expressão curandeiro. Okay. Podem me chamar assim de curandeiro, por sou naturopata. Mas já se torna mais confortável, mas não seria assim. Como africanos que nós somos, na nossa matriz africana, é mesmo quimbanda. Muito Porque bem. não existe naturopatia em África. Conselhos, doutor. Certo, conselhos Doutor que está cansado. Não, eu estou confortável, né? Porque conselhos que eu digo é o seguinte: infelizmente nós recebemos muitos casos, para além de ser materiais, são mesmo espirituais. Existem históricos duros ao longo desta caminhada de naturopatia. Nos deparamos com mulheres com útero vendido, homens com espermatozoides desviados. E todo médico, só existem 2 locais, eu vou repetir, só existem 2 locais na Terra que as pessoas são sinceros, que falam a sua vida, na igreja e no hospital, só. E existem 2 sítios nessa terra que podem dar liberdade de falar de espiritualidade, igreja e hospital. Todo médico tem que entender espiritualidade. Eu, como médico, eu luto por os outros. E às vezes existem problemas de famílias que nós recebemos, que vocês não imaginam. Pessoas casadas que só vivem a dar dinheiro nos sobrinhos, formar os sobrinhos. Isso não é normal. São sinais negativos. Mas dentro de casa, nada. Mas dentro de casa, nada. As pessoas não podem aceitar essa realidade. Estou a falar isso como africano mesmo. Nós não podemos admitir nossas irmãs, sobrinhas que trabalham na Sonangol, não sei trabalham onde, estão casadas há 10 anos e só vivem formar os sobrinhos, dar dinheiro nos pais e eles não têm filhos. Isso é duro. Porque tivemos um caso, para terminar até, de um jovem. Isso foi no ano passado. Vendeu toda a empresa por completo. São históricos da infertilidade. Vendeu toda a empresa por completo e foi fazer a fertilização. Acho que levou 10 milhões e muito mais com a esposa. O incrível, após fazer a colheita de tudo e muito mais, no momento de retirarem o óvulo da esposa para fecundar, o óvulo desapareceu. Doutora. Agora vamos analisar como material ou espiritual? Aí entra o espírito. É guerra contigo, doutor. Mas nós aqui, nós estamos a ter o programa presencial e é real. Muito obrigada por se ter juntado a nós. Obrigada por fazer parte desta comunidade, não é, desta família, e manter este consultório aberto. Obrigada, doutor, por ter aceitado o nosso convite. Muito obrigado. Não entre numa família sem conhecer a história dessa família. A minha avó dizia, manter é perguntar. Por isso, visita as nossas redes sociais. Nós estamos presentes nos canais 20 da ZAP, 54 da TV Cabo e 508 da DSTV. Hoje ficamos por aqui. Beijo, beijo. Tchau, tchau. Brindinho. Okay.